O tempo. Algo que controlamos com um simples olhar para o nosso pulso ou celular. Mas e se eu te dissesse que por milhares de anos a humanidade viveu sem essa conveniência? Que a busca pela precisão na contagem do tempo mudou a história, a ciência e a nossa própria percepção da realidade? Prepare-se para uma viagem ao passado, onde a humanidade aprendeu a dominar a força mais implacável de todas: o tempo. Antes dos relógios digitais, antes dos relógios de pulso, antes de qualquer engrenagem, o tempo era contado de uma forma muito diferente. Ele era lido no céu, sentido na pele e medido com a própria natureza. Nossos ancestrais olhavam para o céu e o que eles viam era a chave para entender o tempo. O Sol, a Lua e as estrelas foram os primeiros cronômetros da humanidade. Os antigos egípcios, por exemplo, usavam obeliscos como gigantescos relógios de sol. A sombra que o monumento projetava sobre o solo marcado era o marcador do dia, dividindo o período entre o nascer e o pôr do sol em 12 partes. Esses monumentos não eram apenas ferramentas de medição, eram também símbolos religiosos, conectando a vida terrena ao ciclo do deus Sol, Ra. E à medida que o sol viajava pelo céu, a sombra contava as horas, uma forma simples, mas eficaz de organizar a vida diária. Ao mesmo tempo, em 2000 AC, os sumérios no Crescente Fértil criaram a base da nossa medição atual. Eles não apenas dividiram o dia, mas o fizeram usando um sistema de contagem baseado no número 60. Essa divisão influenciou tudo, desde a geometria até a astronomia, e é a razão pela qual hoje dividimos uma hora em 60 minutos e um minuto em 60 segundos. O conhecimento do céu e a matemática andavam de mãos dadas. Mas e à noite? E nos dias nublados? A necessidade de um método mais preciso levou a humanidade a inovar. A solução para a contagem do tempo sem sol veio da água. A clepsidra, ou relógio de água, foi a grande invenção para medir o tempo em qualquer condição. Ela funcionava com um princípio simples: um recipiente com um pequeno furo na base que gotejava água a uma taxa constante. O nível da água dentro do recipiente indicava a passagem do tempo. Os gregos e romanos a aperfeiçoaram, utilizando-a em tribunais para cronometrar a duração dos discursos, garantindo que ninguém se excedesse na oratória. Entretanto, ela ainda sofria com problemas de precisão, pois a taxa de gotejamento podia mudar com a temperatura e a pressão. A busca por um método mais confiável e portátil continuava. A ampulheta resolveu a questão da água e se tornou popular em navios e igrejas. Feita de 2 ampolas de vidro conectadas, ela media o tempo através do fluxo de areia fina que gotejava de um compartimento para o outro. Sua portabilidade e precisão para períodos curtos a tornaram indispensável para a navegação, ajudando marinheiros a estimar a longitude em alto mar. Depois, vieram os relógios de vela e os relógios de incenso, cada um uma tentativa genial de domesticar o tempo com a ajuda do fogo. Eles funcionavam através de marcas feitas no corpo do material, que eram consumidas à medida que o tempo passava, servindo também como alarmes quando um pino de metal caía de uma das marcas. Mas a verdadeira revolução veio com a mecânica. As engrenagens, molas e pêndulos. O ponto de virada foi a invenção do escapamento, um mecanismo que transformava um movimento contínuo da mola em uma série de movimentos discretos, permitindo que o tempo fosse medido em batidas regulares. Com isso, os relógios podiam finalmente ser usados em torres de igreja para marcar as horas para toda a comunidade. O século XVII viu o relógio dar um salto enorme em precisão com a invenção do pêndulo por Christian Huygens. A regularidade do movimento pendular, conhecido como isocronismo, tornou os relógios tão precisos que perderiam apenas alguns segundos por dia. Foi essa inovação que abriu caminho para a relojoaria moderna, permitindo a criação de relógios para casas, bolsos e, finalmente, pulsos. A busca por medições ainda mais exatas levou ao desenvolvimento do cronômetro marinho, uma invenção crucial para a navegação. John Harrison, um carpinteiro inglês, dedicou sua vida a resolver o problema da longitude. E sua solução foi um relógio que mantinha uma precisão quase perfeita, mesmo em um navio balançando.
Enquanto a relojoaria mecânica atingia seu auge, uma nova tecnologia estava prestes a revolucionar tudo novamente. O relógio de quartzo desenvolvido na década de 1920 utilizava a vibração de um cristal de quartzo sob corrente elétrica. Era mais preciso, mais barato e, em pouco tempo, a dominância dos relógios mecânicos nas indústrias de massa terminou. Essa busca por precisão máxima culminou com a invenção dos relógios atômicos, que hoje são os padrões de tempo mais precisos do planeta, perdendo menos de 1 segundo a cada 100 milhões de anos. Eles são a base de tecnologias como o GPS, que dependem de uma precisão impecável para funcionar. O que começou com a observação dos céus e a engenhosidade com água e areia, culminou em uma tecnologia tão precisa que hoje o tempo está literalmente em nosso pulso. E por falar em pulso, enquanto modelos clássicos e duráveis como o Casio G-Shock continuam sendo um símbolo de resistência, a tecnologia evoluiu para que os relógios de hoje façam muito mais do que apenas mostrar as horas. Eles monitoram nossos batimentos cardíacos, nos ajudam a manter a forma e nos conectam com o mundo. Se você está pronto para o futuro, pode encontrar modelos de ponta como o Galaxy Watch 8 da Samsung, o Apple Watch Series 10 da Apple e o Forerunner da Garmin, que transformam um conceito do que você espera de um simples relógio. A jornada da contagem do tempo nos mostra como a criatividade humana é capaz de resolver os desafios mais complexos. De obeliscos a relógios atômicos, a nossa busca por medir o tempo mudou a história, a ciência e a nossa forma de viver. A história de como o tempo era contado antes dos relógios é fascinante, não é? Se você gostou dessa viagem no tempo, deixe seu like, se inscreva no canal e não deixe de ver mais dos nossos vídeos. Eles devem estar aparecendo aqui na tela. Até a próxima!